Você tem mais de 40 anos e quer uma informação importantíssima para a sua saúde? Então fica até o final desse vídeo que você vai descobrir dicas do benefício para melhorar a saúde de 40 a mais. Fala galera, nós do podcast Fôlego 10 também vamos começar a partir de agora vídeos específicos falando sobre saúde. Toda segunda-feira postaremos as entrevistas do podcast e de sexta-feira postaremos um vídeo desse falando de saúde no geral. E hoje falaremos de saúde para 40 a mais. O que significa isso? Pessoas acima de 40 anos. Eu tenho 43, daqui um mês e meio mais ou menos eu vou fazer 44. É fundamental que a nossa saúde esteja relacionada com a melhora sempre, não com o déficit de saúde, que acontece a partir dos 40 anos. Né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma noção, depois dos 35, a gente tem uma diminuição de porcentagem de até 25% da produção de testosterona, o homem, no caso. Então, é um déficit muito grande, é um prejuízo muito grande para a saúde. A mulher tem outros prejuízos ali que vêm com o tempo, mas um ponto muito importante aqui que eu quero falar para vocês é a questão da massa muscular. Acima dos 40 anos, a gente tem uma perca de 1% da massa muscular ao ano. Então, imagina só, se a gente não faz nada hoje, daqui 10 anos eu perdi 10% da massa. Ah, mas 10% é pouco. Não é. Nós temos uma funcionalidade para o nosso músculo, para o nosso dia a dia. Quem trabalha, quem leva no seu dia a dia aí um esforço físico maior, por exemplo, vou chutar aqui, um pedreiro, mulher que faz faxina, alguém que carrega algum produto, alguma coisa no seu trabalho, até mesmo quem fica muito tempo sentado, porque, querendo ou não, a gente estando sentado, a gente usa a parte muscular para estabilizar. E quem perde massa muscular protege menos o corpo, protege menos a articulação. Então é muito comum você ver pessoas que depois dos 40 anos tiveram aí início de dor, ou até antes, né, dos 40 anos, mas tiveram início de dor no joelho, na coluna, no ombro, enfim. Então é muito importante a gente ter um controle da nossa massa muscular. Outro ponto importante, resistência à insulina. O nosso corpo começa a inibir o efeito da insulina, que a insulina é o hormônio produzido para diminuir a glicose do sangue, para gerar energia dentro da célula. E ela fica menos eficaz. Então é muito importante fazer algo na nossa saúde para reverter isso aí. Outra situação que muitas vezes a pessoa percebe e acaba até comentando com a gente. Falar, eu percebi que depois dos 40 eu ganhei mais gordura na barriga, seja lá onde for, mas principalmente na barriga. Esse é um ponto que, é lógico, além de perder massa muscular, você diminuir o seu metabolismo, nós temos também uma maior atividade da lipogênese, ou seja, de produção de célula de gordura. Então a gente tem uma facilidade maior de estocar gordura. Então olha que negativo isso. Temos também, por duas situações. Primeiro, uma questão hormonal e segundo, por uma questão de estresse. A gente sabe que a vida adulta, depois dos 40, depois dos 30, enfim, não é fácil. E o nosso sono fica prejudicado e isso é muito ruim, porque é no sono que a gente recupera o nosso corpo, a nossa saúde, para levar isso para o dia seguinte ter um efeito com qualidade da nossa saúde. Então é fundamental e aí a gente acaba tendo uma diminuição da qualidade do sono. Existem mais situações que a gente podia citar. Por exemplo aqui, hormônio chamado leptina. A leptina ela é o hormônio da saciedade de comida. Então se eu tenho a leptina desregulada, eu tenho mais fome, menos saciedade na verdade, tá? Então isso é preocupante também, mas o importante é que a gente consegue, através de um estímulo, melhorar a nossa saúde, melhorar tudo isso que eu falei, que nada mais é do que o exercício físico. O nosso corpo precisa de um estímulo maior e o estresse causado pelo exercício para que ele se adapte e fique mais forte. Então como que a gente evita a perca de massa muscular? Musculação. Treino de musculação é fundamental, isso independente da idade, tá?
Se a gente fizer com 20, com 15, com 30, com 40, com 60, não importa. A musculação reverte a sarcopenia. Sarcopenia é a perca de massa muscular que protege o nosso corpo, que protege a articulação do nosso corpo. Então é fundamental que a gente faça musculação para que tenha um benefício e um efeito maior de perder essa massa muscular que a gente perde 1% a cada ano que eu citei lá em cima. Outro detalhe, só que envolvendo ainda a musculação. Existem treinos mais intensos e mais curtos. O que significa isso? Um treino um pouco mais pesado, tá? Pesado de carga mesmo, tá? De carga e de intensidade na repetição. Por exemplo, levar o corpo até uma falha. O que é uma falha? É onde eu realizo um movimento de um exercício e eu vou no meu limite. Isso é importantíssimo, porque temos ali o benefício da tensão muscular que a gente gera no treino para que ele melhore e gere ali um estímulo maior de ganho de massa muscular e de produção de hormônio, que reverte tudo aquilo que eu falei para vocês no começo, que melhora o sono, melhora a massa muscular, melhora o funcionamento geral da fisiologia do nosso organismo. Até a questão da massa óssea. O estímulo de treinos mais intensos, ele melhora a densidade óssea, ou seja, o osso mais forte. Mulherada que depois da menopausa acaba tendo um malefício muito grande nesse sentido. A musculação reverte completamente isso. Mulherada na menopausa e homem também, com a diminuição do hormônio masculino. Mas isso é revertido através da musculação. Então é muito, muito importante chegar nesse ponto, tá? Outro detalhe, ingestão alimentar. A gente tem que ter um controle da ingestão alimentar. Para estimular o músculo através da musculação é muito importante. Só que se eu não ingerir a quantidade certa de proteína no nosso dia a dia, eu não tenho um efeito. Então, assim, existem cálculos que a gente pode fazer no teu peso. Eu, por exemplo, peso 80 quilos. Eu tenho um estímulo muscular um pouco maior porque eu faço o triatlo. Então, eu calculo no meu dia 2 gramas de proteína para cada quilo do meu corpo e divido isso ao longo do dia. Mas você que está começando um exercício ou que está parado, independente de estar parado, tá? Precisa ter ingestão de proteína certa para fazer a ressíntese da proteína, para gerar o estímulo de não perder músculo também, tá? 1,6 gramas para cada quilo corporal. E aí você divide isso nas 5, 6 refeições no seu dia. Então, toda refeição tem que ter proteína, porque a proteína, a partir de uma certa idade, a absorção dela é um pouco mais prejudicada. Ou seja, mesmo que você tenha uma ingestão maior, o aproveitamento dela não é tão eficaz, principalmente idosos, acima de 60, por exemplo. A necessidade da qualidade da proteína e da quantidade é fundamental para você ter ali o benefício de não perder massa muscular. Entendeu? Outra coisa, sono. O exercício vai ajudar, ok. Só que a gente tem que ter no mínimo uma quantidade de 7 a 9 horas de sono. 40 a mais tem uma necessidade maior um pouco para recuperação mais eficaz durante a noite. Então é fundamental que você tenha uma qualidade de sono. E eu vou dar uma dica para vocês. À noite não tem que ter luz acesa. Não tem que ter mexer no celular de madrugada, não tem que ter uma luzinha lá no fundo, não tem. Só que é fundamental o quê? O corpo e o cérebro entendam que você está dormindo. E se você acorda de madrugada, olha o celular com aquela luz, bloqueia a produção de hormônio que faz a recuperação. Então não mexa no celular, não acenda a televisão, não tenha luz acesa, abajur, nada, escuro. E 7 horas de sono, porque a partir da 3ª hora de sono que o nosso corpo começa a produzir os hormônios que fazem a recuperação. Eu dormi 2, 3 horas é bom. Não, tem que dormir 7, porque da 3ª hora para frente que ele faz a função real de recuperação. Então, de 7 a 9 horas de sono. 40 a mais, importante, exame de sangue periódico. Eu faço a cada 6 meses, tá? E o ponto principal, vitaminas. Tá? Eu tenho uma dificuldade muito grande com vitamina B12 e vitamina D. Eu consumo essas vitaminas oral. Eu faço manipulação. A gente tem até um parceiro aqui, a Farmácia Calantos. E o exame de sangue, inclusive, a gente tem também um parceiro, que é a São Lucas, o Laboratório São Lucas. Faço exames periódicos a cada 6 meses para verificar
essa questão da quantidade de vitaminas, porque o 40+, ele tem uma dificuldade um pouco maior nesse sentido. Então, eu preciso ingerir, que é importante para a nossa saúde. Então, é isso. Temos, como eu falei, mais pontos para falar, muito mais informações, só que o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou parar por aqui. Toda semana, um vídeo de dica de saúde para vocês, que é importante para a gente melhorar o nosso dia a dia, viver com qualidade, viver com longevidade. Certo, galera? Qualquer coisa, estaremos aí. Fique atento aos próximos vídeos. Valeu!